Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de temperatura do ar de admissão 1 banco intermitente 2. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Ford, Mazda, Mercedes-Benz, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Um código armazenado P00AE significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de entrada intermitente do circuito do sensor de temperatura do ar de admissão, IAT, no banco 2. O banco 2 é o lado do motor que não contém o cilindro número 1. O PCM usa o sinal de entrada IAT e o sinal de entrada do sensor de massa de fluxo de ar, MAF, para calcular a estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição, como a manutenção de uma relação ar-combustível correta, normalmente 14:1, é fundamental para o desempenho do motor e a eficiência de combustível. A entrada do sensor IAT é muito importante. O sensor IAT pode ser rosqueado diretamente no coletor de admissão, mas é mais comumente inserido no tubo de entrada de ar ou na caixa do filtro de ar. Alguns fabricantes também integram o sensor IAT no compartimento do sensor MAF. De qualquer forma, ele deve ser posicionado de modo que, com o motor ligado, o ar ambiente, aspirado pelo coletor de admissão pelo corpo do acelerador, possa fluir continuamente e consistentemente através dele. O sensor IAT é geralmente um sensor termistor de 2 fios. A resistência do sensor varia de acordo com a temperatura do ar que flui através do elemento do fio frio. A maioria dos veículos equipados com a BDI utiliza uma tensão de referência, 5 volts é normal, e um sinal de aterramento para completar o circuito do sensor IAT. Os níveis variáveis de resistência no elemento sensor IAT causam flutuações de tensão no circuito de entrada. Essas flutuações são interpretadas pelo PCM como mudanças na temperatura do ar de admissão. Se o PCM detectar um certo número de sinais intermitentes do sensor IAT do banco 2, durante um período definido, um código P00AE será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Códigos de problema do circuito do sensor do banco IAT 2, P00A sensor de temperatura do ar de admissão 1 banco de circuitos 2 P00AB sensor de temperatura do ar de admissão 1 faixa de circuitos, desempenho 2 banco P00AC sensor de temperatura do ar de admissão 1 circuito baixo banco 2 P00AD sensor de temperatura do ar de admissão 1 circuito banco alto 2 gravidade e sintomas. O sinal do sensor IAT é usado pelo PCM para calcular a estratégia de fornecimento de combustível. Portanto, um código P00AE deve ser tratado como severo. Os sintomas de um código P00AE podem incluir eficiência de combustível ligeiramente reduzida, desempenho de motor reduzido, especialmente em partida a frio, hesitação ou oscilação em marcha lenta ou em aceleração de luz. Outros códigos de dirigibilidade podem ser armazenados. As possíveis causas desse código de motor incluem banco aberto ou encurto 2 fiação ou conectores do sensor IAT banco defeituoso 2 sensor IAT defeituoso sensor MAF filtro de ar entupido tubo de ar de entrada quebrada. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico TSB para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Quando me deparo com o diagnóstico de um código P00AE, gosto de ter um scanner de diagnóstico adequado, um volt, ohmímetro digital, DVOM, um termômetro infravermelho e uma fonte confiável de informações do veículo como AllData DY à minha disposição. Conecte o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recupere os códigos de problemas armazenados e os dados de congelamento aplicáveis. Normalmente, escrevo essas informações caso precise delas mais tarde. Limpe os códigos e teste o veículo. Se o código for redefinido imediatamente, continue com o processo de diagnóstico. A maioria dos técnicos profissionais começa com uma inspeção visual da fiação e dos conectores relacionados ao sensor IAT. Não se esqueça do filtro de ar e do tubo de entrada de ar. Preste muita atenção ao conector do sensor, pois ele é suscetível à corrosão devido à sua proximidade
proximidade com a bateria e o reservatório do líquido de refrigeração, se a fiação, os conectores e os componentes do sistema parecerem estar funcionando corretamente, conecte o scanner ao conector de diagnóstico e abra o fluxo de dados. Ao restringir o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes, você obterá uma resposta mais rápida. Use o termômetro infravermelho para garantir que a leitura do IAT no scanner reflita corretamente a temperatura real do ar de admissão. Se estiver incorreto, consulte a fonte de informações do veículo para obter recomendações de teste do sensor IAT. Use o DVOM para testar o sensor e comparar suas descobertas com as especificações do veículo. Substitua o sensor se ele não estiver em conformidade. Se o sensor passar no teste de resistência, verifique a voltagem de referência do sensor e o aterramento. Se um deles não estiver presente, repare o circuito aberto ou em curto e teste o sistema novamente. Se houver referência ao sistema e sinais de aterramento, obtenha uma tabela de tensão e temperatura do sensor IAT na fonte de informações do veículo e use o DVOM para testar a tensão de saída do sensor. Compare a tensão com a tabela tensão, temperatura e substitua o sensor se as descobertas reais variarem das tolerâncias máximas recomendadas. Se a tensão de entrada IAT real estiver dentro das especificações, desconecte o conector elétrico de todos os controladores relacionados e use o DVOM para testar a resistência e a continuidade em todos os circuitos do sistema. Repare ou substitua os circuitos que provam estar abertos ou em curto e teste o sistema novamente. Se o sensor IAT e todos os circuitos do sistema estiverem dentro das especificações recomendadas, suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM. Notas adicionais de diagnóstico. De longe, a causa mais comum de um P00AE sendo armazenado é um conector de sensor IAT número 2 desconectado no banco 2. Quando o filtro de ar é verificado ou substituído, o sensor IAT geralmente fica desconectado. Se o seu veículo tiver sido reparado recentemente e um código P00AE for repentinamente armazenado, suspeite que o sensor IAT tenha simplesmente ficado desconectado.